Olá, bom dia. Você sabe a diferença entre um herói brasileiro, um presbítero do sertão de Pernambuco, um jovem de quase 2000 anos e o apóstolo Paulo? Não saia daí que eu já conto para você. Estamos começando mais um Papo de Vida hoje, dia 21 de abril de 2016. Olá, querido. Nós estamos aqui na manhã dessa quinta-feira, feriado no Brasil, feriado de Tiradentes. Tiradentes foi um herói da Inconfidência Mineira, um homem que lutou por aquilo que acreditava, um homem de ideais profundos e que deu a vida por esse ideal. Pouco antes de morrer enforcado, foi dado a Tiradentes a opção de renegar aquilo que ele havia lutado e, caso assim fosse, foi dito a ele que ele teria sua vida salva, ele seria perdoado e seria exilado, mas continuaria vivo. E ele fala uma frase que entrou para a história, ele diz o seguinte: se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria pelo meu país. Apressai-me a forca. O resto da história nós sabemos. Ele de fato foi enforcado, mas eu quero falar também a história de um presbítero anônimo do interior de Pernambuco. Aliás, quase anônimo. O nome dele é Né Vilela, e se você for no interior de Pernambuco, há uma igreja onde seus restos mortais estão sepultados. Né Vilela não foi um idealista político, não foi um herói, a não ser para George Butler, que era pregador, missionário, estava nessa igreja pregando, era amigo de Né Vilela, quando Né Vilela, durante um culto, viu um assassino se preparando para dar um tiro no pregador. Ele então, sem pensar duas vezes, se joga na frente do pregador, toma o tiro no lugar dele e morre para salvar a vida de seu amigo. Com a história de um jovem que se tornou o primeiro mártir da então recém-nascida igreja cristã. Um jovem chamado Estevão, que morreu pedindo perdão por aqueles que o apedrejavam e morreu simplesmente porque não desistiu de pregar a palavra de Deus. E Paulo, o agora velho Paulo, idoso, marcado pelo sofrimento, com uma lista extensa de desventuras e perseguição, para completar, perto do fim da vida, justo quando se encaminhava tudo para o fim, preso. Alguém argumentaria que era um absurdo o grande apóstolo Paulo preso. Algumas igrejas de hoje talvez não entenderiam como um homem que era fiel a Deus e servia a Deus durante tanto tempo podia ter um fim como aquele. Muitos argumentariam isso, muitos diriam isso. Muitas pessoas hoje, no meio do sofrimento, fraquejam e abandonam a fé. Mas Paulo não. Paulo, no final da sua vida, quando ele escreve ao seu discípulo mais amado, Timóteo, já perto do fim, na segunda carta que ele escreve a Timóteo, lá no capítulo 1, verso 12, ele fala um pouco sobre os seus sofrimentos e ele vai dizer: Timóteo, por essa razão eu sofro também todas essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A semelhança entre esses 4 personagens que eu trago para a nossa reflexão nessa manhã é que todos eram homens de convicção. Você é alguém de convicção? Querido, pessoas de convicção nunca são inconstantes. Elas nunca titubeiam entre dois pensamentos. Elas são firmes. Pessoas de convicção são firmes e permanecem firmes independentes de toda circunstância. Pessoas de convicção são pessoas que recebem o reconhecimento divino. São pessoas que se tornam heróis da fé. Pessoas de convicção são pessoas que estão prontas a alcançar a salvação. O livro de Apocalipse ele vai dizer que somente aqueles que são fiéis até a morte é que a coroa da vida está garantida. Quero finalizar com um versículo e uma pergunta que eu sempre faço para nós refletirmos. O versículo é em Lucas capítulo 9, verso 62. Um homem interpela Jesus, faz algumas perguntas. No final, Jesus responde a ele. Final do capítulo 9 de Lucas, verso 62, ele diz assim: Jesus lhe diz, porém, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Nós não somos daqueles que desistem, nós somos daqueles que perseveram independente das circunstâncias. Eu costumo dizer, na minha igreja, costumo dizer por onde eu passo, o amor de Cristo levou ele até a cruz por você. E o seu amor tem levado você até onde? Por Cristo. Deus te abençoe, reflita.
e se torne uma pessoa de convicção nessa manhã. Que Deus te abençoe. Até o próximo Papo de Vida.